Bom, você já deve ter percebido que tudo no MAP é importante. Absolutamente tudo é importante porque, como eu disse numa das nossas primeiras aulas, a gente tem aqui um jogo de xadrez. Cada peça tem o seu valor, cada peça tem o seu movimento, mas o objetivo principal é fazer com que você passe nos concursos da advocacia pública para que você passe nos seus concursos de procurador. Então, presta bastante atenção, porque dentro da importância geral, essa aula, esse vídeo, é o mais importante aqui da aba Comece por Aqui. Porque aqui eu vou te explicar a estratégia. Essa estratégia, ela tem mais de quase 2 décadas, ela tem mais de 18 anos, quase 2 décadas de existência. E obviamente que ela não nasceu pronta assim. A estratégia não nasceu pronta assim. A estratégia, nesse caso, ela foi aperfeiçoada ao longo de todos esses anos. Começando por uma época em que os concursos não exigiam o conhecimento que exigem hoje, passando por uma época em que os concursos também evoluíram, tanto no que diz respeito ao conhecimento exigido, quanto no que diz respeito às técnicas de estudo que precisam ser aplicadas, até os dias de hoje, no mundo hiperconectado, com as redes sociais, inclusive, sendo um dos instrumentos a partir do qual as pessoas conhecem a existência dos concursos e não só isso, também se inscrevem em provas, compram cursos e socializam com as pessoas que fazem prova também. Essa estratégia é fruto de quase 2 décadas de dedicação. Essa estratégia resume hoje o meu magistério. E essa estratégia é o que existe de melhor aqui comigo para que você passe para o seu concurso de procurador. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui, porque isso aqui é muito importante. Todos os alunos, todos os alunos de mentoria individual, você não está numa mentoria individual, você está no MUP, que é a mentoria em turma, é a mentoria Ubirajara para procuradorias. Essa estratégia eu sempre apliquei na mentoria individual. O MUP é trazer essa estratégia de uma situação de conexão individualizada eu com o aluno para uma situação de conexão em turma. Ou seja, é por isso que eu estou aqui. É para que essa estratégia seja cumprida que eu estou aqui. É para que você coloque isso em prática que eu estou aqui. É para que você entenda que isso aqui, essa estratégia, é a forma mais rápida e até mais fácil de você se preparar e passar para os concursos da advocacia pública. Se você entender isso, se você colocar isso em prática, vai funcionar. Voltando a te dizer o que eu estava te dizendo, é o seguinte: todos os alunos de mentoria individual que eu recebi, que começaram a trabalhar comigo, que começaram a estar comigo, que colocaram essa estratégia em prática, passaram. E grande parte deles passaram em mais de uma procuradoria, o que me mostra que essa estratégia aqui, ela de fato e de verdade funciona. Agora, essa estratégia é uma estratégia. Ou seja, essa estratégia não é um atalho. Essa estratégia não sou eu estudando por você. Essa estratégia não é alguém substituindo você na tarefa de estudar. Não. Essa estratégia é um caminho muito rápido e fácil para fazer com que você saia do ponto A e chegue ao ponto B, mas quem vai ter que fazer esse trajeto é você. Imagine que você tem que sair do ponto A para o ponto B, e você pode fazer isso de várias formas. Você pode fazer isso a pé, você pode fazer isso num carro com potência muito inferior, com pouca potência, você pode fazer isso numa Ferrari. Imagine que essa estratégia é uma Ferrari. Mas veja, a Ferrari não vai sair sozinha do ponto A para o ponto B, você vai ter que dirigir. Então, me considere um instrumento a partir do qual você pode acelerar e muito os seus estudos e sua aprovação nos concursos da advocacia pública. Eu sirvo para isso. Eu faço isso. Esse é o meu trabalho, esse é o meu labor enquanto professor. O que me move é fazer com que pessoas saiam do zero ou quase do zero, ou que, nesse caso, que começaram uma estratégia de forma equivocada e possam, nesse caso, e tenham a cabeça de mudar isso e possam mudar isso, mudem isso e passem para os concursos da advocacia pública. Então, nesse caso, essa estratégia é o que eu tenho de melhor para isso. Volto a dizer, todos os alunos que eu recebi de mentoria individual que colocaram isso em prática passaram. Você pode estar aí se perguntando, poxa, professor, todos os alunos que você recebeu então de mentoria individual passaram? Não, não foi isso que eu te falei. Primeiro, eu não estou te prometendo nada, eu só estou te dizendo um dado específico que eu tenho aqui que guardo com muito carinho, que é o seguinte: todos os alunos que eu recebi de mentoria individual que colocaram essa estratégia em prática passaram. Muitos alunos que eu recebi de mentoria individual não colocaram a estratégia em prática. Muitos alunos que eu recebi de mentoria individual quiseram flexibilizar a estratégia. Muitos alunos que eu recebi de mentoria individual não quiseram estudar assim e, portanto, não continuaram a mentoria individual, porque também não tem acordo comigo.
Se eu tenho aqui 18 anos de experiência e eu tenho uma estratégia que permite com que as pessoas passem nos concursos da advocacia pública e passem naquele conceito que eu te disse, aquilo comece aqui em alguma aula anterior que eu já me perdi nos números. Passar não é passar só em prova objetiva, é passar em objetiva, subjetiva, prova oral e dentro do número de vagas, ou seja, com direito subjetivo à nomeação, o DSN. O que você tem que buscar na sua vida é o DSN. DSN é o que você tem que buscar, direito subjetivo à nomeação, porque todo mundo que passa em concurso dentro das vagas tem, porque eu não passo em concurso em primeiro e sou nomeado logo em seguida. Não, acontece aí um trâmite no meio, então eu tenho direito subjetivo à nomeação. O que você busca aqui não é passar na prova objetiva. O que você busca aqui e o que eu posso e tenho condições de te mostrar como acontece é o direito subjetivo à nomeação. É isso que você tem que buscar. Essa estratégia é o que eu tenho de melhor para isso. E por isso eu preciso te explicar isso com muita cautela. Muito provavelmente esse vídeo vai ficar longo, mas esse vídeo custa muito, porque ele vai mudar o rumo dos teus estudos aqui no MUP. Esse vídeo vai quebrar a tua cabeça, vai mudar os teus rumos enquanto pessoa que precisa absorver conteúdos para passar. Esse vídeo vai ser, e espero que seja, um divisor de águas na sua vida, como foi para muitas pessoas que eu preparei para os concursos da advocacia pública até hoje. Eu espero que esse vídeo te ajude, como já ajudou centenas de outros alunos, a conquistar a tão sonhada aprovação. Você já viu no vídeo passado, o vídeo passado foi o vídeo de número, esse é o vídeo de número 5, que o seu ciclo ou os seus ciclos, a sua mentoria é dividida em ciclos de estudo, né? Cada ciclo ele tem, nesse caso, 8 assuntos e 2 metas de revisão. Isso eu te mostrei entrando no sistema do MUP para te mostrar exatamente o ciclo 1, ou seja, a estrutura do ciclo 1 você foi lá e viu como funciona. Então a gente tem uma estratégia de cumprimento dos ciclos ou uma estratégia de estudo dos ciclos. Os ciclos têm 10 metas e eles entram a cada 70 dias. Presta atenção aqui, eu vou dizer isso, não importa quantas vezes eu precise dizer, mas eu vou te dizer sempre. Se você entrar na sua plataforma MUP, você estiver no ciclo 2 e tiver 20 ciclos lá, cara, presta atenção, não se preocupa. Os ciclos entram em 7 dias. O seu prazo para cumprir os ciclos não é 7 dias, o seu prazo é de acordo com a sua rotina. Como você é meu aluno MUP, não é meu aluno de mentoria individualizada, eu não tenho como conhecer qual é a tua rotina. Eu conheço dos alunos de mentoria individualizada. No seu caso, eu não tenho como conhecer, é óbvio que eu não tenho como conhecer. E aqui já somos centenas de alunos, eu não tenho como conhecer a rotina de todo mundo. Então, faça o cumprimento dos ciclos de acordo com a sua rotina. E o número de ciclos que está no sistema é um dado. Isso não pode te causar nenhum tipo de ansiedade, isso não pode te causar nenhum tipo de, digamos, desconforto. Não há atraso. Você precisa cumprir os ciclos de acordo com a sua rotina. O que é o atraso? O atraso é se você não cumprir os ciclos de acordo com a rotina que você especificou para si. Tem 2 horas por dia? Cumpre as 2 horas. Tem 3 horas por dia? Cumpre as 3 horas. Tem 5 horas por dia? Cumpre as 5 horas. E aí, nesse caso, você precisa entender que esse ponto é maleável também, ou seja, eu vou ter um vídeo só sobre isso aqui, sobre a administração do tempo. Esse ponto também é maleável. A vida não tem os dias iguais, ou seja, os dias não são iguais. A segunda não é igual à terça, que não é igual à quarta, e assim sucessivamente. Mas eu vou deixar isso para um outro vídeo, tá? Só não cai nessa de achar que porque existem muitos ciclos e você ainda está num ciclo inicial, eventualmente você está atrasado. Tem que ver qual é a sua rotina. Então, é uma das coisas que eu trabalho com os alunos de mentoria individual e que eu queria dizer para você também. As metas são 8 metas de assunto e 2 metas de revisão. Bom, você viu lá, nós vimos lá no que diz respeito à aula anterior, o vídeo 4, como está lá distribuído o ciclo dentro do seu sistema MUP. Ok, eu vou te explicar agora como é que você vai estudar. Presta atenção, por favor, presta atenção. Presta atenção porque isso funciona, tá? Não sei se você acredita em mim ainda, com a mesma ênfase que eu gostaria que você acreditasse, porque eu já vi isso mudar a vida de muita gente. Vamos lá. Você tem a meta 1. Aqui, a meta 1 lá da aula anterior foi a Constituição, né? Foi direito constitucional à Constituição. Eu vou utilizar um exemplo mais simples aqui para você entender como se estuda. Vamos dizer que sua meta 1 seja responsabilidade civil. Então, direito administrativo, responsabilidade civil, existe um PDF da escola, que é o material da escola, que a gente chama de material de apoio, mas não é um material secundário, é um material de apoio à estratégia. Ele não é um material de apoio a outro material, é um material de apoio à estratégia, então ele não é um material secundário. Muito bem. Você vai pegar esse material e você vai estudar. Você vai estudar esse material como, nesse caso, você estuda qualquer coisa. Ou seja, você vai pegar o material, imprimir ou vai estudar no computador e você vai ler o material. Até aí tudo bem. Você vai iniciar o estudo como qualquer pessoa.
Você está estudando o material, e aí, primeiro eu vou falar sobre o comportamento que você tem que ter com os dispositivos de lei. Os dispositivos de lei explicados no material. Se o dispositivo de lei está no material, é porque ele é importante, ok? Parta dessa premissa. Ou seja, se o dispositivo de lei está no material, é porque ele é importante. E esse dispositivo de lei, sendo importante, você precisa estudá-lo. Como? Eu estou lendo lá sobre responsabilidade civil. Aí entendi, o material explicou o que é responsabilidade civil do Estado, que essa responsabilidade civil é objetiva, que é baseada no risco administrativo, que, portanto, admite excludente de responsabilidade, e me apresentou o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Eu estou usando um exemplo simples para você entender a estratégia. Aí você vê lá o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, lê o dispositivo, você entendeu. Bom, o que é entender um dispositivo? Entender um dispositivo é saber se você sabe aplicar. Sei aplicar esse dispositivo? Professor, por que eu tenho que ter essa preocupação? Você tem que ter essa preocupação por uma questão muito simples. Nas provas de advocacia pública, você precisa saber resolver problemas em nome do Estado. O Estado que eu falo, gênero, União, Estado, município. Você precisa saber resolver, você precisa saber solucionar. Porque você vai enfrentar provas subjetivas, provas orais. Você precisa do direito subjetivo à nomeação, DSN, lembre-se. Então, nesse caso, nessa estrutura, você não pode estudar pensando só em prova objetiva como a maioria das pessoas faz. Você precisa estudar pensando em provas subjetivas. Então, se o dispositivo é importante, eu tenho que saber aplicar. Como é que eu sei aplicar um dispositivo? Eu leio o dispositivo e eu imagino uma situação em que o dispositivo caiba e eu saberia aplicar essa situação, a essa situação do dispositivo. Então, eu entendi. Se você entendeu o dispositivo, não precisa fazer nada com ele. Segue, continue estudando o material. Mas aí, ainda dentro de responsabilidade civil, você foi lá e encontrou um dispositivo que é citado no material, que é a responsabilidade civil de notário e registrador. Existe uma lei específica falando sobre a responsabilidade civil de notário e registrador. Você leu o dispositivo e não entendeu. Não saberia aplicar. Então aqui você vai ter que parar. E você vai ter que fichar. Professor, isso demora. Isso leva tempo. Sim, leva. Mas não acho que você está aqui no MUP achando que você encontraria aqui um atalho para passar. Você vai ter que trabalhar. Mãos à obra. Mãos à obra, filho. Mãos à obra, filha. Você vai ter que trabalhar. Acredita no tio aqui quando eu digo que nada vem fácil. Principalmente uma aprovação em um concurso da advocacia pública de uma procuradoria, digamos, grande, como as grandes PGEs, as grandes PGMs ou a Advocacia Geral da União. O que é fichar aqui a lei? Vamos lá. Você vai pegar um caderno. Esse caderno pode ser físico ou pode ser virtual. Pode ser no Word ou pode ser um caderno natural, um caderno de folha, normal. Aqui um ponto importante. Eu prefiro que esse caderno seja físico, a moda antiga, ou seja, escrito. Por quê? Porém, isso eventualmente possa demorar um pouco mais para você, a codificação dessa informação do fichamento, e é importante porque é um dispositivo que você não entendeu, a codificação neural, ou seja, para levar para a memória de longo prazo, a memória de longo prazo é a memória importante que você utiliza para fazer provas de concurso, essa codificação é diferente quando você escreve, em relação a quando você digita. Quando você escreve um A, o cérebro grava isso de um jeito diferente do que quando você escreve um F. Quando você digita um A no teclado e você digita um F, a mudança é só a posição das teclas no teclado. A codificação disso não é tão, digamos, rigorosa quanto escrever. Outra coisa importante, a sua prova é escrita. A sua segunda fase é escrita, você vai ter que escrever. Não faz o menor sentido você não praticar essa escrita. Já peguei vários alunos para prepará-los aqui para a segunda fase dos concursos de advocacia pública que, embora com bom conteúdo, não tinham caligrafia porque há anos não praticavam isso. Isso dificulta muito a correção e muitas vezes pode custar sua aprovação. Não quero que isso aconteça com você. Eu prefiro que esse fichamento seja escrito. Mas se você é uma pessoa muito digital e não consegue fazer isso, você pode fazer no Word também, desde que faça o fichamento. Como é o fichamento? Você vai pegar o dispositivo de lei, você vai transcrever esse dispositivo de lei para o caderno físico ou virtual, vai, nessa transcrição, neurocientificamente falando, você já começa efetivamente a chamar a atenção do seu cérebro para esse dispositivo que você não conhece e, mesmo que você não perceba, o fato de dar importância a esse dispositivo, porque o seu cérebro só registra o que é importante, vai fazer com que você já abra efetivamente alguns flancos de conhecimento para entender aquilo. Afinal de contas, você aprende e eu também por associação. Então, isso já vai começar a acontecer em termos neurocientíficos, ou seja, você já vai começar a associar aquele dispositivo com alguma coisa que você saiba de forma prévia. Muito bem. Você vai transcrever o dispositivo
E aí transcreve mesmo o dispositivo. É importante. Inclusive, ele cai em prova objetiva. Depois você vai fazer uma coisa que a gente estabelece em neurociência, uma técnica chamada Free Recall. Sem consultar nada, nem nenhum material, nem nenhum professor, nem DoD, nem vídeo meu no YouTube, você simplesmente vai colocar nesse fichamento tudo o que você puder colocar sobre esse dispositivo. Ainda que seja uma interpretação gramatical, ainda que seja uma interpretação literal do que está escrito. Professor, por que eu tenho que fazer isso? Porque a técnica do Free Recall, você já chamou a atenção do cérebro para o dispositivo que você não entendeu, então ele vai gravar isso. No momento em que você tenta fazer o Free Recall, ou seja, tirar da sua cabeça tudo o que você souber para explicar esse dispositivo, imagina assim, como é que eu explicaria esse dispositivo para uma criança de 4 anos? E coloca isso no seu fichamento. Professor, mas e se eu não acertar nada? Vê, preste atenção aqui, preste atenção aqui. Não importa se você vai acertar ou errar. Não é essa a questão. A questão aqui é o esforço mental de tentar. Esse esforço mental de tentar vai fazer com que o seu cérebro ele seja chamado a atenção para esse dispositivo e ao tentar associar esse dispositivo que você não entendeu com as coisas que você já sabe, você vai levar esse dispositivo para a memória de longo prazo. De forma que, quando você descobrir como se aplica esse dispositivo, e fatalmente você vai descobrir, seja resolvendo uma questão, seja fazendo provas de segunda fase, seja vendo um vídeo meu no YouTube, você, nesse caso, vai entender como se aplica e isso vai para sua memória de longo prazo, se você fichar. Professor, não acredito nisso. Tudo bem, vou te dar um exemplo de como isso funciona, sem que a técnica seja aplicada de forma consciente. Vamos analisar uma situação em que essa técnica do Free Recall ela é aplicada de forma inconsciente. Imagine que você está numa prova de concurso e você se depara com um questionamento de prova subjetiva. E aí tem lá, o que é suspensão de segurança? Imagine que você não sabe o que é suspensão de segurança, imagine que você estudou suspensão de segurança em algum momento, se lembra vagamente do que pode ser. E aí você fica lá, nessa prova subjetiva, tentando 2 minutos, 3 minutos, lembrar do que seja a suspensão de segurança. Você fica lá tentando lembrar, simplesmente tentando lembrar. 2 minutos, 3 minutos. Veja, é um esforço mental, é um free recall forçado, é um desconforto mental forçado. Por quê? Você não pode constar nada, você está no concurso, filho. Você não pode constar material, você não pode constar professor, você não pode constar nada, você só pode consultar o que você já conhece, que é o Free Recall, é uma técnica neurocientífica importante. Aí, vamos lá, você lembra de alguma coisa, tenta explicar, coloca alguma coisa lá sobre a suspensão de segurança. Na hora que você sair da prova, que você for conferir a resposta, ainda que você tenha errado na prova, veja, presta atenção aqui que é importante, por favor. Ainda que você tenha errado o que é suspensão de segurança na sua resposta da prova, nunca mais você vai esquecer o que é suspensão de segurança. Mas é porque você estava num concurso? É porque você estava num evento diferente? Não. É só por conta do Free Recall. O fato de você enfrentar isso numa prova de concurso, numa dificuldade, sim, ajuda a trazer isso para a memória, a levar isso, melhor dizendo, para a memória de longo prazo. Mas não é exatamente por isso que você leva isso para a memória de longo prazo. É por conta do Free Recall. Então, esse esforço mental desejado é o que eu quero. O que você teve na prova foi um esforço mental indesejado. Ou seja, você está sendo questionado na prova, tem que responder, não sabe, está procurando. Ok, isso é indesejado na prova. Eu quero que você repita isso estudando, produzindo um esforço mental desejado. Você tem que desejar o Free Recall. Essa é a forma mais simples e fácil de você começar a entender os conteúdos para não perder esses conteúdos em prova. Muito bem. Isso se você não entendeu, NE. Se você entendeu, ok, entendi o dispositivo, não preciso fichar. Se você não entendeu, ficha. Professor, isso vai dar trabalho? Vai, bem-vindo. É assim que se passa. É com trabalho mesmo. Se fosse na facilidade, todo mundo faria. Se existisse atalho, mas não existe. É assim que se faz. Você não vai conseguir estudar assim, estilo reta final. Você não vai conseguir estudar assim, pensando numa prova daqui a 90 dias. Você não vai conseguir estudar assim, enforcado com data para poder efetivamente fazer um concurso com material reta final. Mas se você parar, estudar, criar a sua base no núcleo duro e no segundo escalão, que é a proposta do MUP, você vai conseguir estudar assim. E em 1 ano e meio, 2, você está preparado para passar em qualquer concurso de procurador. Se fizer isso. Te digo por experiência prática dos meus alunos que colocaram isso em prática. Mesma coisa você vai fazer com jurisprudência. Se deparou com a jurisprudência, com um comando jurisprudencial no material, você lê a jurisprudência e você sabe aplicar. Como é que eu sei aplicar uma jurisprudência? É simples.
eu sei qual foi o problema que foi o tribunal, eu sei como o tribunal decidiu, e eu sei, nesse caso específico, reproduzir isso numa prova. Eu sei os argumentos que o tribunal decidiu, eu sei a construção do argumento, que é o que eu faço lá no YouTube, por exemplo. Então, não preciso fichar. Agora, se você se deparou com a jurisprudência geral, daqui a pouco eu faço a diferença com a jurisprudência da Fazenda, e não entendeu, ficha do mesmo jeito. Transcreve, aí você vai ter um caderno de jurisprudência. Transcreve a jurisprudência para um caderno específico, caderno de fichamento de jurisprudência, e faz o mesmo free recall que você fez com o dispositivo legal. Aqui, lei e jurisprudência é a nata do que cai na sua prova. Prova objetiva cai o quê? Lei e jurisprudência. Prova subjetiva cai o quê? Lei e jurisprudência. São problemas que você precisa resolver representando o Estado, aplicando lei e jurisprudência. É assim que funciona. Jurisprudência da Fazenda. O que é jurisprudência da Fazenda? Quando você tiver no material e encontrar uma jurisprudência que envolva aí a atuação da União, Estado, município, Distrito Federal e política pública, ou política pública de qualquer desses entes, isso é o que eu chamo de jurisprudência da Fazenda. Aqui você ficha entendendo ou não entendendo. Por quê? Deixa eu te explicar. O free recall, eu acabei de te dizer, é uma atividade mental de segunda fase. Acabei de te dar um exemplo de como isso funciona na segunda fase, de forma indesejada. Mas eu quero que isso aconteça para você de forma desejada. Eu quero que você, nesse caso, chegue numa prova, como já aconteceu com milhares de alunos meus, se depare com uma questão subjetiva, uma peça, e busque na cabeça, free recall, a solução e encontre rapidamente, facilmente e até responda com um sorriso no rosto. É o que eu quero que você faça. E é possível fazer. Se nesse caso a jurisprudência da Fazenda, ela é jurisprudência da Fazenda, envolve União, Estado, município, Distrito Federal, política pública, essa jurisprudência tem uma grande chance de cobrança na prova. Então, nesse caso, entendendo ou não entendendo, faça o free recall e faça o fichamento. Porque nesse caso, você já vai antecipar aí uma atividade mental de segunda fase, e se essa jurisprudência cair, quando ela cair na sua prova, você já vai ter, nesse caso, treinado esse free recall. Professor, isso, nesse caso, vai demorar. Bem-vindo ao estudo calmo, tranquilo, bem-vindo ao estudo sem doença mental, bem-vindo ao estudo sem ansiedade, bem-vindo ao estudo de base, bem-vindo. Estudo de base, prazer, sou eu, muito prazer em lhe conhecer, você que está aí do outro lado, seja você quem for. A outra forma, o extremo oposto, é o estudo reta final, o estudo translocado, o estudo que eu chamo de estudo no modo desespero. O que é o estudo no modo desespero? Você não tem tempo de estudar assim. Como é que a galera estuda no modo desespero? Vamos lá. Estou estudando responsabilidade civil. Aí eu me deparo com o artigo... Mesma situação. Me deparo com o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Ok, beleza, entendi. Me deparo com o dispositivo da lei de notário e registrador. Aí o que é que eu faço? Estou no reta final, estou no modo desespero. Falta, sei lá, 32 dias para a prova. Caramba, eu não entendi, mas não vou ter tempo. Tomara que isso não caia. Ou então depois eu vou atrás de um vídeo no YouTube. Ou então depois eu vejo o que algum professor disse. Depois eu vejo. Ou então, na revisão desse assunto, eu dou atenção a isso. Tá tudo errado. Neurocientificamente, inclusive, errado. Por quê? Vou te explicar. O seu cérebro não trabalha com atenção diferida no tempo. Nem o seu, nem o meu. Sua estrutura cerebral é igual à minha? Ok. Seu cérebro não trabalha com atenção diferida no tempo. Preste atenção nisso aqui, tá? Você não tem condições de dizer para o seu cérebro o seguinte, na hora que você está estudando, isso aqui não é importante agora, isso aqui é importante amanhã às 18 horas. Aí, amanhã às 18 horas, seu cérebro, opa, Ubirajara, veja, a gente combinou que isso aqui seria importante agora. Seu cérebro não trabalha com isso. Seu cérebro só trabalha com urgência no momento. Uma coisa ou é importante e ele guarda, ou não é importante e ele não guarda. Simples assim. Aí, na hora que você está estudando lá no reta final, que se depara com o dispositivo da lei de notário e registrador e não entendeu, e você diz, depois eu vejo, o que é que você está dizendo para o cérebro? Não é importante agora. O que é que você está dizendo para ele? Não guarde. Não precisa guardar. A mensagem que você está dando para o cérebro neurocientífica é, não guarda. Esquece. O que não é importante, ele não registra. Até por uma questão de sobrevivência. Imagine se você registrasse todas as informações que você tem ou que você teve acesso durante toda a sua vida. Não haveria saúde mental para isso, nem energia, nem glicose e oxigênio, que é o que chega no seu cérebro para processar, suficiente para processar tanta informação. Não funciona assim. Para que você não caia, nesse caso, na armadilha de dizer para o seu cérebro que vai ver aquilo depois e ele só te dá a lembrança de que você viu em algum lugar, pare e ficha. É assim que se faz. É assim que se estuda.
Lembra da aula que eu falei sobre a visão geral da estratégia? Você só pode pensar em prova depois que você tiver feito isso no núcleo duro e segundo escalão. Aí você passa. Aí você sai de uma pessoa que estudou no modo de desespero para fazer 10 concursos e não passar em nenhum, para uma pessoa que vai fazer concurso depois do núcleo duro e segundo escalão, e aí no reta final você pode estudar o terceiro escalão, para fazer 10 concursos e passar em 8. 2 é a margem de erro ali, 20%. Outra coisa importante também que você pode estar se perguntando, professor, mas isso vai levar tempo, isso vai demorar, isso requer tempo. Sim, requer. É exatamente, mas eu vou te fazer uma pergunta bem sincera. Vamos lá, responsabilidade civil. Você prefere estudar responsabilidade civil sem deixar buraco durante 10 horas e garantir qualquer questão na prova que caia, inclusive em prova subjetiva, ou você prefere estudar isso em 4 horas, deixando buracos de entendimento, que são justamente os buracos que você não fechou, pedindo a Deus para que não caia? Se Deus for atender o pedido de todo mundo para que alguma coisa não caia em concurso, não vai cair nada. Porque sempre vai ter alguma coisa que ninguém cai. E se ninguém pedir para não cair é porque todo mundo sabe. Então todo mundo tira 10. Aí também não resolve. O que eu chamo de estudo modo desespero é o estudo deixando buracos de entendimento. Você não pode se dar ao luxo de fazer isso. O meu aluno aqui no MUP, ele estuda e ele precisa criar o brio de só passar para a meta 2 quando ele tiver finalizado toda a meta 1, inclusive fichando os buracos de entendimento que ele teve durante o estudo. Professor, isso vai dar trabalho? Vai, tem material que vai dar trabalho. Se o material tiver muita lei, muita jurisprudência, e jurisprudência da Fazenda vai dar trabalho. Se o material tiver pouca lei, pouca jurisprudência da Fazenda, nem tanto. Mas se o material tiver muita lei, muita jurisprudência da Fazenda, muita jurisprudência geral, ele vai dar trabalho de acordo com aquilo que você entendeu ou não entendeu. E nesse ponto você tem que ser sincero, sincera com você. Se você não sabe aplicar, se você não sabe explicar nem aplicar, você não entendeu. Então ficha. Não deixa isso para depois. É melhor gastar o tempo necessário para que você garanta as questões do assunto na prova do que simplesmente, nesse caso, estudar deixando buracos e pedir a Deus para que o buraco não caia e quando chega lá na prova o buraco está lá. E aí você não passa. Não funciona. Você já deve saber que isso não funciona. Se você é uma das pessoas que errou na estratégia e está aqui para consertar, você sabe que isso não funciona. Se você é um dos meus alunos que está iniciando os estudos, já inicie da forma correta. Lembre-se da estratégia geral. Seu time de fazer prova não está certo. Por isso você está aqui. Meta 1 desse jeito. Aí você vai para a meta 2. Na meta 2, você também faz a mesma estratégia. Lei, se não entendeu, caderno de lei. Se não entendeu, caderno de jurisprudência. Entendeu ou não entendeu e tiver jurisprudência da Fazenda, caderno de jurisprudência da Fazenda. Só aqui você vai ter 3 materiais importantes: caderno de lei, caderno de jurisprudência da Fazenda. As metas 9 e 10 do ciclo são metas de revisão ativa. É a primeira revisão. A gente vai ter aqui um vídeo só sobre revisões. Eu vou te explicar como fazer as revisões, num vídeo específico para isso. As metas 9 e 10 é a primeira revisão ativa dos assuntos estudados. Você vai estudar os 8 assuntos desse jeito. E aí estuda meta 1, não faz exercício, faz nada. Meta 2, não faz exercício, faz nada. Porque eu preciso de um espaçamento entre o estudo e o exercício. Tá? Neurocientificamente isso é comprovado. Nas metas 9 e 10, você vai pegar os 8 assuntos que foram estudados, são 8 metas de assunto aqui, ó. Você pega os 8 assuntos estudados, aí você vai, nesse caso, pegar os últimos 4 anos, você vai lá no que concursos ou tec concursos, você precisa ter essa assinatura. Professor, por que eu no MUP tenho que ter assinatura? Porque o banco de dados do tec concursos, o banco de dados do que concursos em termos de questão é muito superior ao meu. Então não faz sentido eu ficar... São sites especializados em questões, não é o meu caso. Então, a assinatura também não é um valor estratosférico, então é viável. Você assina o T concursos ou o TEC concursos ou o Q concursos, provavelmente você pode até já ter essa assinatura, pega os 8 assuntos estudados, ou seja, meta 1, assunto tal, meta 2, seleciona lá um filtro 4 anos, últimos concursos de procuradoria, todas as procuradorias e roda um simulado. Isso aqui é importante, tá? Últimos 4 anos. Todas as procuradorias. Professor, posso botar juiz aqui? Não. Professor, posso colocar Ministério Público aqui? Não. Professor, posso colocar, sei lá, Defensoria aqui? Não. Por quê? Ao selecionar só procuradoria, você vai começar, com o tempo, a entender quais são as questões mais importantes para os concursos de procuradoria. Se você coloca Defensoria aqui no meio, daqui a pouco você vai estar achando que um assunto que é importante para os concursos de procuradoria não é importante de fato, mas você acha que é, porque você está respondendo muita questão desse assunto, porque colocou aqui no espaço amostral dos concursos defensoria. Você não pode perder esse feeling, então é só procuradoria.
Você vai chegar no momento, isso pode acontecer, de ter respondido todas as provas de procuradoria dos últimos 4 anos. Pode acontecer? Pode. Já tive aluno que fez isso? Já. É melhor fazer tudo de novo do que, nesse caso, ampliar para outras carreiras. E roda um simulado. Esse simulado vai dar quantas questões? Não sei, depende dos 8 assuntos aqui de cada ciclo. Se der 400 questões, aí você responde aí, por isso que eu coloco 2 metas. Você responde 70 por dia, 7, 14, 21 aí. 7, 7, 7, 60, 70, 70, 60. Ou 50, 50, 50, 50, no seu ritmo. O único compromisso que eu te peço aqui, e aí tem que ser um compromisso mesmo, é de não chutar. Porque se você chutar, você vai perder a mágica que eu vou explicar agora em relação a essas questões. Você tem que fazer isso simulando a prova. Você tem que fazer isso como se você estivesse na prova. Você tem que fazer isso raciocinando sobre o enunciado para entregar a resposta. Esse simulado ele vai gerar 2 dados. Vai gerar os seus acertos, e aí você vai ter o percentual de acertos. É aí que você começa a métrica de se você está bem ou não em relação à quantidade de acertos dos assuntos estudados. E você vai ter o caderno de erros. Esse caderno de erros é importante. As questões erradas elas têm que comportar um caderno de erros. Veja, até agora 4 cadernos. Caderno de fichamento de lei, caderno de fichamento de jurisprudência geral, caderno de fichamento de jurisprudência da fazenda, caderno de erros. A galera não fala de Santo Graal, né, por aí, né? Ah, tem um material que é o Santo Graal. Tá aqui, ó. O Santo Graal é aqui, ó, porque é seu. Esse caderno de fichamento de lei é o fichamento dos dispositivos que você não entendeu. Esse caderno de fichamento de jurisprudência é das decisões que você não entendeu. Esse caderno de jurisprudência da Fazenda é seu. Esse caderno de erros é das questões que você errou. Esse é o seu Santo Graal. Esqueça o resto. O resto é caça-níquel. O resto é gente querendo te vender coisa e muito mais preocupado com o seu bolso do que com a sua aprovação. Aqui não. Aqui é o contrário. O que é o caderno de erros? Você vai pegar todas as questões que você errou e você vai montar um caderno de erros. Aí esse caderno aqui pode ser e deve ser um caderno virtual, ou seja, no Word, porque para transcrever a questão anotando também não faz sentido. Você copia e cola e coloca para lá. Você constrói esse caderno como? O Tec Concursos até já sai esse caderno de erros, né? Com espaço para você fazer a anotação. E aí o que acontece? Você transcreve a questão errada, você coloca o gabarito correto e coloca o seu gabarito, que foi o gabarito errado. Por isso que a questão está no caderno de erros. Preste atenção aqui, isso aqui é neurociência. Se você não chutou a questão, você respondeu a questão com uma lógica. Você partiu de uma lógica errada, por isso que você errou a questão, mas tem uma lógica. Professor, eu respondi a letra B porque eu achei que acontecia assim. A premissa que você usou é uma premissa equivocada. Mas você usou a premissa. E ao usar a premissa, nesse caso, você errou. Mas neurocientificamente existe uma lógica. O seu cérebro criou uma lógica. Na hora que ele criou essa lógica, ele criou um caminho sináptico para essa lógica. Presta atenção aqui, por favor. Ele criou um caminho sináptico para essa lógica. Na hora que ele criou um caminho sináptico para essa lógica, toda vez que você for, nesse caso, questionado do mesmo jeito, o seu cérebro vai usar o mesmo caminho, porque isso é um caminho que economiza energia. Glicose mais oxigênio são economizados se eu já sei o que responder, porque já respondi no passado. O seu cérebro ele não está preocupado se o gabarito está certo, ele está preocupado se tem lógica. Seu cérebro não trabalha no sistema ABCDE, ele trabalha com lógica. Se você respondeu, criou uma lógica errada, essa lógica está gravada. Esse caderno de erros ele vai servir para que você pegue a lógica errada e pegue a lógica correta e coloque por cima da lógica errada dentro da sua estrutura cerebral. Para fazer isso, você tem que tratar a questão. Tratar a questão. Tem que tratar a questão. Outra coisa importante, depois desse vídeo, ou então pausa aqui, vai lá no YouTube e procura assim, como o CESP repete questões, professor Birajara, YouTube, e assiste o vídeo lá. Existe uma razão pela qual o CESP repete questões. Uma delas é empresarial, comercial, é de gestão empresarial. Eu contratei um professor, ele fez 100 questões de direito constitucional. Ok. Eu usei essas 100 questões. Algumas dessas questões eu vou reaproveitar a partir de um parâmetro que o CESP tem. CESP e outras organizadoras, se você quiser entender esse parâmetro, vai lá no vídeo. Mas o que eu preciso te dizer é que, se você errou uma questão que está no filtro que já caiu em concurso, a chance dela cair em outro concurso é grande. Então você tem que tratar. Só por isso já valia o tratamento da questão. Só por esse motivo, esse único motivo, você já teria que tratar a questão. E nesse caso, veja, tendo isso em mente, você precisa tratar a questão por quê? A chance dela cair de novo é grande e a chance dela cair de novo, se você não tratar, cometer o mesmo erro, também é grande. E eu sei que você já passou por isso, porque eu também já passei.
Se você não substituir a lógica errada pela correta, o que é que vai acontecer? No momento em que você se deparar com essa questão de novo lá no futuro, seu cérebro vai dizer assim: ó, Birajara, a gente já respondeu isso aqui, a lógica é essa aqui. Ou seja, ele vai te encaminhar pela mesma lógica e ele vai te apresentar isso com racionalidade, porque é uma lógica. Aí você vai ser enganado pelo seu cérebro para apontar a mesma resposta errada que você apontou 6 meses atrás. Aí você é invadido por aquela sensação de burrice, né? Eu sei como é. Já aconteceu comigo também. Eu sei exatamente como é. Mas eu resolvi rápido isso para mim. Na época, eu nem entendia de neurociência. Eu resolvi porque eu sabia que eu tinha que tratar a questão, por alguma razão. Hoje eu sei explicar por quê. E estou te explicando por quê. Então, você tem que substituir a racionalidade, a lógica errada pela correta. Como é que você faz isso? Tratando a questão. É quase uma terapia mesmo. Você coloca a questão no divã e vai conversar com ela. Você tem que entender o motivo pelo qual você errou, a lógica do erro. Você não entendeu o enunciado. Então, o que é que eu não entendi? Não entendi isso. E como é que eu deveria ter entendido? Assim. Dá trabalho? Dá. Bem-vindo. Bem-vindo ao estudo sem ansiedade, bem-vindo ao estudo sem agonia, bem-vindo ao estudo sem doença mental. É isso mesmo. Você tem que tratar. A chance disso cair de novo é grande. Então, você não entendeu o enunciado, o que é que você não entendeu? Aí você precisa entender o que você não entendeu. Assim você começa a substituir a lógica errada pela correta. Você não sabia o assunto, ó. Foi uma questão sobre um dispositivo de lei que você não fichou, porque você disse que entendeu. Lá quando você estudou o material, eita, esse dispositivo aqui eu entendi, não vou fichar. Aí caiu uma questão sobre ele e você errou. Então, você não entendeu. Então volta e ficha. Tá aqui, ó. Não sei o assunto. Achei que sabia, não sei. Se foi uma questão sobre lei, uma questão sobre jurisprudência que você não fichou, volta, ficha. Se você errou, e nesse caso foi uma questão que você fichou, um dispositivo de lei ou uma jurisprudência, aproveita para ver a resposta correta já para você organizar o entendimento desse dispositivo de lei, dessa decisão de jurisprudência que você chamou a atenção lá no fichamento. Se foi uma pegadinha da banca, a banca te induziu a ter uma lógica errada, você precisa conhecer também qual foi essa técnica que a banca utilizou. Se você fizer isso, daqui a 6 meses, quando você pegar essa questão de novo, sabe aquela lógica que o teu cérebro ia fazer de forma racional para você errar de novo? Você coloca ele para trabalhar para você agora, que é como? O que é que você vai fazer aqui? Teu cérebro vai dizer assim, o Birajara, ó, a gente já errou isso antes. A gente pensou que era assim, mas é assado. E você pensa exatamente assim. Quando você vai pegar essa questão de novo e você tratou, você não pensa, opa, a resposta é essa aqui, ou a lógica aqui. Não. Teu cérebro diz assim, a gente pensava que era assim, mas é assim. É exatamente isso aí. Isso aqui você errou. Você pensava que era assim, mas é assim. Veja, todo assunto que você trata, que você substitui a lógica errada pela correta, você tem essa sensação. Você lembra o jeito errado que você pensava e lembra o jeito certo. É ou não é? É ou não é? Nessa aula tem aqui uma aba de perguntas. Bote aí, bote aí. Não precisa ser pergunta não, pode ser qualquer comentário. Bote aí, é ou não é? Quando você erra uma coisa, que você, nesse caso, trata, sabe aquele problema que eu falei lá sobre o desconforto mental indesejado? O que é a suspensão de segurança? O cara foi lá e errou. Aí ele colocou o que era a suspensão de segurança e depois ele viu o que era e tratou. Quando, nesse caso, ele for perguntado sobre suspensão de segurança de novo, ele vai lembrar, cara, eu achava que era isso, errei, na verdade é isso. É assim que lembra, porque tratou. Isso é neurociência, filho, isso é neurociência, filha. Eu tô aqui para te entregar isso também. As melhores técnicas de neurociência para você passar no seu concurso. Agora, se a questão estiver fora do filtro, porque nesse filtro aqui, quando você mandou rodar lá no que concurso ou tec concurso, já aconteceu muito, pode vir uma questão de juiz, defensor, aí não precisa nem tratar. Ou seja, se você errou uma questão fora do filtro, não precisa nem tratar. Tira ela do processo de erro, tira ela do percentual dos cadernos, tira ela. Ou seja, descarta. A questão não é para procurador, descarta. Tá? Se você está aqui aproveitando o MUP para estudar para defensor, aí você utiliza exatamente o filtro de defensor. Se você está aqui no MUP estudando para magistratura ou para o Ministério Público, e muita gente está fazendo isso, você descarta exatamente os outros filtros e deixa só o filtro do que você desejar. E existe uma estratégia para dúvidas durante o estudo dos ciclos. Presta atenção nisso aqui, presta atenção nisso aqui. Ei, presta atenção nisso aqui. Essa estratégia aqui é importante. E você já vai entender por que ela é importante, porque eu acabei entregando em outro momento. Na hora que você está estudando o assunto, seu cérebro trabalha com lógica, não com ABCDE. Lembre-se sempre disso. Na hora que você está estudando o assunto,
O que é que acontece? Você está estudando um assunto, entende a maioria das coisas, aí chega uma coisa que você não entendeu. Aí teu cérebro diz assim: opa, Birajara, essa parte eu não entendi. Ele está dizendo o quê? Não vi lógica aqui. Seu cérebro trabalha com lógica. Ele entende lógica nos processos, ou seja, nos processos, no estudo. Processo que eu falo não é processo civil, não é processo, não é ação judicial, não. É no processo de aprendizagem, seu cérebro trabalha com associação e ele trabalha com lógica. Se uma coisa faz sentido, ele guarda. E se essa coisa é importante e faz sentido, é que ele guarda mesmo. E se essa coisa for urgente, é que ele guarda mesmo. Não a urgência do reta final com edital com 90 dias. Não é essa urgência, não. Essa urgência só vai fazer com que o seu cérebro perceba que ele não vai dar conta de tudo. Aí ele começa a te desestimular dizendo que não vai funcionar. A dopamina que você está entregando para aquilo não está sendo recompensada. Então é melhor desistir. É o que o teu cérebro faz. Mas, na hora que você está estudando que uma coisa apareceu e você não entendeu, o cérebro está dizendo assim: opa, Birajara, não entendi a lógica disso aqui. Cara, vê isso. Escuta o tio. Nessa parte você tem que parar. Nessa parte você tem que se render ao que o teu cérebro está tentando te dizer. Nessa parte você tem que anotar a dúvida. Nessa parte você tem que ter uma estratégia. Nessa parte você tem que ter paciência. Eu sei que é chato. De toda a estratégia é a parte mais chata para mim. Eu estudo assim até hoje para tudo. Para tudo. Ah, professor, você tem 112 mil, no momento que eu gravo esse vídeo, eu tenho 112 mil inscritos no YouTube. Só porque você explica com essa cara aí feia vídeos de jurisprudência que são acessíveis a todo mundo, mas do jeito que você explica, o pessoal entende. Por quê? Eu estudo assim, para tudo, para absolutamente tudo. A culpa é do meu avô. Quando eu tinha 9, 10, 11 anos, o meu avô disse assim: nunca diga que sabe uma coisa que você não sabe explicar. E aquilo me atingiu como um raio. Como um raio. Eu associei não saber explicar a ser mentiroso e dizer que sei. Se eu digo que sei alguma coisa e não sei explicar, eu sou mentiroso. Eu não sou mentiroso. Então eu tenho que saber explicar. Eu faço isso para tudo na minha vida, para tudo. Você só precisa fazer para os seus estudos de procuradoria. Não precisa ser feito eu, não. Maluco. Você só precisa fazer para os seus estudos de procuradoria. Saiba explicar, porque você vai precisar disso na prova. Muita atenção nisso, mas muita atenção nisso, mas muita atenção nisso. E qual é a estratégia aqui para as dúvidas? É o seguinte: teve dúvida? Anota. Sabe por quê? De novo, o teu cérebro não trabalha com urgência diferida no tempo. Não é assim que ele trabalha. O teu cérebro não trabalha com a ideia de que você vai precisar disso só amanhã. Ou é importante agora, ele grava, ou não é, e ele não grava. Na mentoria individual, vários alunos chegam para mim e dizem assim: professor, eu estudei o ciclo 1, tenho dúvidas aqui, mas eu nem me lembro quais são. Claro, não anotou. Na hora que seu cérebro disse assim: ó, não entendi isso aqui, você tem que parar e anotar. Não anotou? O que você está dizendo? Qual é a mensagem neurocientífica que você está mandando para o cérebro? Não importa, não é importante. E o que é que o cérebro entende? Não é importante, então eu descarto. Já aconteceu com você. Terminou de estudar um conteúdo e não lembra nem das dúvidas que teve sobre ele, porque você não parou para anotar. É chato? É, mas anota. Você tem que ter um caderno de dúvidas. Você tem que ter um caderno para as dúvidas do conteúdo. Como você não está na mentoria individual eu tenho encontros com os meus alunos para tirar todas essas dúvidas aqui. Encontros via Zoom, 1 hora e meia, tratando de todas as dúvidas que ele tem sobre o conteúdo. Como você não está na mentoria individual, você está no MUP, então é uma mentoria coletiva, eu recomendo que, depois de estudar, você vá e tente sanar todas as suas dúvidas em relação, efetivamente, aos conteúdos que você estudou. Dá uma googada, pesquisa um vídeo meu no YouTube, DOD, ou seja, você vai para as fontes. E te digo uma coisa importante: se você se esforçar para retirar a própria dúvida, neurocientificamente você leva esse conteúdo para a memória de longo prazo. Isso é melhor para você, inclusive. E é o que eu digo para meus alunos de mentoria individual. Eu, como seu professor, vou tirar todas as suas dúvidas. Mas eu preciso te dizer, enquanto teu mentor, que se você for sanar suas dúvidas você próprio, para você é melhor, neurocientificamente falando. Por quê? O esforço vai dizer ao cérebro que aquilo é importante. A pesquisa vai consumir energia do cérebro. E no momento em que você encontra a resposta, você leva aquilo para a memória de longo prazo. Espero que você faça isso com suas dúvidas. E as dúvidas que você não conseguir sanar, aí a gente vai ter encontros mensais aqui no MUP. Eu vou agendar com a turma encontros mensais para que eu possa sanar algumas dúvidas de conteúdo do pessoal.
mas você tem que ter o seu caderno de dúvidas. Então, são 5 materiais que você tem que construir. Você tem que ter um caderno de lei, um caderno de fichamento de lei, um caderno de fichamento de jurisprudência, um caderno de fichamento de jurisprudência da Fazenda, um caderno de dúvidas, ou melhor, um caderno de erros e um caderno de dúvidas. Esses são os 5 conteúdos, 5 que vão compor o seu santo graal para você passar no concurso de procurador. E é seu. São seus dispositivos não entendidos, suas decisões de jurisprudência não entendidas, as decisões de jurisprudência da Fazenda que você estudou, são os seus erros e são as suas dúvidas. Esse é o seu santo graal. Volto a dizer, essa estratégia, todo aluno meu que colocou isso em prática, que colocou isso para rodar, que começou a estudar assim, passou. E grande parte deles não conseguiu mais parar de estudar assim para a vida, até para o exercício do cargo, até para o exercício da profissão, até para o exercício das atribuições do cargo de procurador. Assista esse vídeo quantas vezes forem necessárias para você entender essa estratégia, para você colocar em prática. Não abra mão de nada na estratégia. Ah, professor, assim, beleza, coloquei a estratégia para rodar, mas estava fichando lei, mas estava sentindo que estava muito demorado e o que é que aconteceu? Eu parei de fichar lei e só fichei jurisprudência. Tá errado. Se você não construiu, para resumir, essa aula está muito longa já, mas é muito importante. Para resumir, se você não construiu esses 5 materiais, tá errado. Vai faltar alguma coisa para você passar. Vai faltar alguma coisa para você passar. Construa os 5 materiais. A gente vai ter um vídeo aqui no Comece Por Aqui sobre a percepção de tempo de estudo. Também. Mas calma. Por hoje, por esse vídeo, é só. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.